Alô, amados irmãos, começa aqui mais um Sacode o Pó. Vamos sacudir o pó, tirar tudo aquilo que não presta, aquilo que não provém de Deus das nossas vidas. Então eu convido os irmãos para orar, para que Deus possa trazer um novo estudo, abrindo nossas mentes, abrindo a mente, abrindo nossos olhos, para que a gente possa entender a sua palavra. Então convido a você que feche seus olhos e venha comigo. Pai Santo, Pai amado, soberano Deus, nós clamamos aqui pelo nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir nossas mentes, abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, que o Espírito da verdade possa fluir, Pai, e trazer a verdade dentro do nosso coração, trazer a verdade dentro das nossas mentes, para que a gente possa entender e fazer valer a sua palavra em nome de Jesus. Então hoje nós começamos um estudo novo, que ele tem por nome Vencendo a Tempestade. Para saber vencendo a tempestade, nós precisamos saber primeiro o que é uma tempestade. Então a tempestade, ela é o crescimento das nuvens que, ao colidir com duas massas de ar com temperatura diferente, a água condensa e as nuvens pelo efeito do ar quente. E com isso traz chuvas intensas, raios, trovões, relâmpagos, descarga elétrica, ou seja, alerta geral. Porque a tempestade em si já traz consigo os seus perigos. Por isso que numa tempestade requer que tomemos algum tipo de cuidado. Mas deixando bem claro que chuva não é maldição. Chuva é bênção. É necessário que chova para que comamos o ano que vem. Então é necessário que as águas venham. Então muita gente traz a chuva como aquela maldição, mas chuva não é maldição. Chuva é bênção, é uma graça de Deus para a humanidade. Só temos que tomar os cuidados quando ela vem. Só isso. Mas chuva é bênção. E eu queria falar da tempestade, mas não dessa tempestade. É da tempestade espiritual. Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, que está lá em Lucas 8, de 22 a 25, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando, eles adormeceu e sobreveio a tempestade de um vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a eles, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e eles lhe obedecem? Glória a Deus, essa é a palavra do nosso Deus, E os discípulos estavam ali no barco com Jesus, e Jesus adormeceu ali, e veio essa tempestade, e começou a encher o barco de água, e cair raios, trovões, e os discípulos começaram a ficar com medo daquilo ali, E chamou mesmo, o barco começou a encher d'água, Começou a encher d'água, esse tipo de coisa, ao perigo de virar, de tombar. Então eles chamaram: mestre, 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 perecemos. E Jesus ali acordou ali, tranquilão, e ergueu a mão para o céu e se tornou aquela bonança. E os discípulos, por andarem com ele, eles não exerceram a fé deles. Por isso, Jesus Cristo fez aquela pergunta: onde está a fé? E para vencermos, irmão, as tempestades, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, acreditar em Jesus Cristo. Saber que Ele é o Senhor de todas as coisas e tudo Ele pode. E segundo, exercer a nossa fé. Com essas duas armas, nós venceremos qualquer tempestade. Por isso, nós vamos vencer, eu queria falar, não dessa tempestade aí, mas da tempestade espiritual. E o que vem a ser uma tempestade espiritual?
Uma tempestade espiritual ela pode ser várias coisas. Pode ser no seu casamento, pode estar no seu namoro, pode ser numa injustiça, pode ser numa ingratidão, pode ser um problema com o seu filho, pode ser uma determinada situação, pode ser problemas financeiros, pode ser uma doença terminal na família, pode ser problemas envolvendo droga, pode ser uma série de coisas, certo? Pode ser tudo. Tempestade pode ser tudo. Então, dentro desses itens aí que nós colocamos, nós vamos dar uma viajada na Bíblia aí, falando sobre algum deles. Então, casamento. Casamento é uma tempestade? Com certeza que sim, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje os casamentos estão fora dos padrões de Deus, daquilo que Deus preparou para o homem, para uma vida conjugal. Os casamentos hoje estão completamente fora disso, né? Porque as pessoas casam hoje com aquele pensamento assim, se não der certo, separa. Então, se você que está para casar está com esse pensamento, não case. O conselho que eu te dou é, não case. Porque a gente casa para fazer a outra pessoa feliz, né? Muita gente fala errado, eu casei para ser feliz, e está errado. Você casa para fazer a outra pessoa feliz, porque se você não fizer a outra pessoa feliz, o casamento ele não tem sentido, sabe? Porque você vê que onde hoje há aquele casamento, aquela coisa ruim na família, vamos supor que você está na sua casa e o vizinho está com problema no casamento, e o que é? Aí vem aquela brigada toda, aquela confusão, aquela xingação. Quem já passou por isso, tem um vizinho dessa forma, ou dentro do seu próprio lar, aí você sabe o que é isso aí. Então, casamento, gente, a essência do casamento que falta, que é o amor, né? Quando Deus falou isso, né? Quando Deus falou assim, você casa para fazer outra pessoa feliz, é porque Jesus Cristo falou assim, amar, o verbo amar, ele é um verbo intransitivo. Ele não necessita de complementos. Então, se falar assim, eu amo, é o suficiente. Eu falo assim, eu amo minha mulher, eu não preciso que ela me ame. Certo? Por quê? Porque o verbo amar ele não existe complemento. Logicamente que o amor tem que fazer parte do casamento. Se não existir amor, a chave fundamental para o casamento ser feliz é o amor. Isso aí é claro. Por quê? Mas o amor, o verbo amar, ele é intransitivo. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Claro. Em João 3,16, Deus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, quanta gente não ama Deus, que fala mal de Deus, mas Deus ama aquele irmão da mesma forma que ele me ama, que ama você. Então, para você ver que amar não exige complemento, é simplesmente eu amo, e quando você ama, você libera amor. E o amor sendo liberado, ele é retribuído, porque você não dá amor e recebe os códigos, você dá amor e recebe amor. Que é o que Deus fez pela gente. Por isso que, se você tem esse pensamento de se não der certo, separa, não case. Casamento, gente, casamento também é bênção. O homem que tornou o casamento em maldição. Então, a gente precisa, entendeu? Está debaixo da graça de Deus para que a união dê certo. Então, esse negócio, hoje, casa e descasa, isso não existe. Isso não é casamento. Porque a essência que Deus fez, ela acabou. É tão claro. Você vê que a palavra de Deus é tão clara que ela fala lá assim, ó, em Gênesis 2:24, fala assim, portanto, deixai o homem seu pai, a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, é você formar uma família, é você cuidar do seu lar, é você estar preparado para aquilo ali. Então, quando você casa, casamento é abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas no mundo, muitas coisas que a gente fazia quando você era solteiro, você tem que deixar quando você casa, certo? Não só o homem, como também a mulher. Mas hoje, muita gente casa e quer levar a vida de solteiro. Aí, meu irmão, realmente, as coisas ficam difíceis. Então, temos que tornar o nosso casamento uma bênção.
aqueles que são casados, que orem para Deus, para que dê o discernimento, esteja presente a unção do Senhor sempre dentro da casa, para você, para a criação dos seus filhos e para o amor da sua mulher, né? E vice-versa, para que os casamentos sejam casamentos felizes, sem discórdia. Agora, brigar, uma discórdia, isso aí é normal, tá? Mas, dentro dos padrões normais, não tem problema algum. Namoro. Namoro é uma tempestade? Ah, com certeza, viu? Com certeza que é. Hoje, os namoros de hoje são coisas absurdas. Porque, por exemplo, o que você tem que viver casado, as pessoas estão querendo viver no namoro. E isso é um absurdo, certo? Namoro não inclui sexo, relações ilícitas, nada disso pertence ao namoro. O namoro não é para isso. O namoro é para você conhecer a pessoa, por exemplo, você vai casar, então você conhece a pessoa, como se diz, seria um estágio para o casamento. Isso é namorar. Mas o que eles fizeram com o namoro? Eles fizeram com esse negócio de século XXI e modernismo e não sei o que eles fizeram? Eles tornaram o namoro uma promiscuidade, uma prostituição moral. E você vai falar isso, as pessoas querem bater em você. Sabe? Fala que quer bater em você, por quê? Porque, você está chamando minha filha disso, está chamando meu filho disso. Não, irmão. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Deus fala, não viveis a concupiscência da carne, sabe? Você pode namorar dentro dos padrões, mas o pessoal transformou aquilo que você tem que viver casado em namoro. Então, muitas vezes, a pessoa vive aquilo ali e quando casa, separa porque passa a não ter mais graça as coisas, entendeu? Passa a ser um negócio assim, rotineiro, não tem, sabe? Por isso que eu falo, amor e casamento e namoro tem que ter essência. Entendeu? Se não tiver essência, não procede. Se não tiver essência, não procede. Não tiver essência, ele não procede. Ele não vai para frente. Certo? É renovar-se a cada dia. Namoro e casamento é igual planta. Se você não regar, certo? Ela vai morrer. Ela vai morrendo, vai acabando, vai secando. Preciso de coisas para que frutifique o casamento e o namoro. Então não é isso. Não é essa perdição que vai levar você, que vai fazer você amar a pessoa, que vai você levar ao casamento. Não, por isso que as pessoas namoram 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque vai casar para quê? Não fala. Então, hoje sim, com certeza, os namoros hoje tem sido, certo, uma promiscuidade, uma prostituição moral. Porque, gente, está acontecendo tanta coisa absurda no namoro que eu já vi reportagem e já vi pessoas arrumando cama na casa para a filha dormir com o namorado. E vice-versa. Dentro do seu lar. Aqui que Deus falou assim, ó, que você tem que preservar, que a sua casa, dentro do seu lar, você está levando a promiscuidade, você está levando a perdição para dentro da sua casa. Aí vamos supor ali que você tem um outro filho, uma outra filha, que está vendo aquilo ali. Ela vai crescer, vai namorar, o que ela vai fazer? Fazer as mesmas coisas. Porque nós estamos levando exatamente as coisas erradas para dentro do nosso lar. Você, pai, você, mãe, vocês são responsáveis pelos seus filhos, porque seus filhos estão debaixo da sua autoridade. Dentro da sua casa, os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. E você falou assim, não é não, não vai, não vai, é sim, é sim. É como diz a palavra do crente, a autoridade do pai dentro de casa, é como diz a palavra lá, sim, sim, não, não. Então você falou, acabou. Tem esse negócio de filho, tem moderno, século XX, isso não existe não, irmãos, não existe isso não. Tá? Todo mundo fala que é moderno, mas quando você escuta uma crítica pesada igual essa aqui, aí todo mundo quer brigar com você, quer te xingar. Agora, se eu sou o quadrado, por que você está brigando comigo? Não sou eu que estou errado? Mas não é não, é porque a verdade
Veja bem, Jesus deixou claro, a verdade, ela é uma só. Verdade é verdade. E ninguém vai mudar a verdade. Ninguém vai. Então, se você, pai, você, mãe, está deixando as coisas caminhar por uma coisa ilícita, por uma coisa que é impura, porque a Bíblia fala assim, o que um homem vai tirar da impureza? Nada. Você pode tirar o que dali? Nada. Então, é seu filho, é sua filha, é o seu lar. Você tem que ser exemplo. Os pais têm que ser exemplos para os filhos, mas exemplos de moralidade, de moral, e não de moralidade. Então, hoje sim, os namoros têm sido uma tempestade. E olha o que a Bíblia fala, lá em Efésios 5:3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda nomeia entre vós, como convém os santos. Né? Você tem que tirar, isso é fornicação. É claro para Deus. Fornicação. Quer você queira ou não, é errado. Então, você jovem, respeite você. Você jovem, você homem, respeite você. Mulher, respeite você. Certo? Porque a vida não é esse século XXI. Tá? Eu, pelo respeito, não posso nem falar a palavra que eu gostaria. Perdão, já peço a Deus por isso, mas você precisa se respeitar. Porque o nosso Deus, Ele mostra a verdade para você. Então, não fala, não esconda a promiscuidade e a prostituição moral atrás de modernismo, nem de século XXI, não. Porque isso está errado. Outra coisa, eu gostaria de falar o seguinte: não adianta você querer mudar a verdade de Deus. A juventude tenta mudar isso aí, mas você não vai conseguir mudar a palavra. Entendeu? Deus não vai mudar, Deus não vai deixar de ser Deus, porque as pessoas acham que isso é isso, que isso é aquilo. Ele não vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar. Ele não vai mudar a palavra dele, não adianta. Então nós é que temos que aceitar a verdade e viver a verdade. Nós é que temos que sair do caminho errado. Então, muito cuidado, pai. Porque, às vezes, o pai, ele está tão omisso às coisas, tão omisso a determinadas coisas, que, veja bem você, a Bíblia fala lá em Eclesiastes, aquilo que está à sua mão para fazer conforme suas forças. Pai, ainda é autoridade a você. Você pode cortar tudo isso aí. Pode cortar. A autoridade pertence a você. Mãe, a autoridade pertence a você. Porque você lembra do centurião que chegou assim: eu sou homem de autoridade também. Se eu digo a esse que vai e aquele que vem, uma coisa, pai, quem manda na casa é você, não é seus filhos. As coisas estão invertidas. Os filhos querem mandar dentro de casa, os filhos é que vai, eu vou fazer. Não vai não. Não vai não. Respeito, a Bíblia ainda fala, é dever dos filhos. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Eles devem respeito aos filhos, aos pais. Os filhos devem respeito aos pais. Então, vamos, cuidado pai, cuidado mãe, e cuidado filho com o tipo de namoro que você está levando. Agora vamos falar de uma outra tempestade. A injustiça. A injustiça é uma tempestade? Com certeza que a justiça é uma tempestade. Porque, olha, nesse mundo, você faz para as pessoas e as pessoas não te dão valor, sabe? Tá certo que a gente tem que fazer o bem, sem olhar a quem, né? A gente aprende isso na vida e vai levando as coisas de um jeito e vem essa tristeza. Mas a Bíblia fala assim, você fala assim, ó, eu tenho certeza que muita gente fez para muita gente, né? Ali nas reações químicas, quando fala assim, ganhar, perder e compartilhar, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, muitos que me ouvem agora, já fez para muita gente, já compartilhou para muita gente.
já ganhou para muita gente e recebeu o quê? Recebeu ingratidão, recebeu injustiça. E a palavra diz lá em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente não pode ficar esperando do homem. Às vezes, sim, sempre existem pessoas, tem aqueles que agradecem até demais, mas tem aqueles que realmente são injustos. Então, irmão, por quê? Você vai ficar triste? Vai, por quê? Porque isso machuca, fere o coração da gente, mas o que corre aqui, ó, é sangue. Então, você não está errado em se injuriar e se entristecer. Porque o que corre na vida da gente é sangue, a gente é humano. Você fica triste, sim, porque a gente decepciona demais com seres humanos. Mas o sangue de Jesus tem poder, ele purifica todas as coisas. Então, maior que o meu sangue, maior que o seu sangue é o sangue de Jesus. Em tempo oportuno, ele fará justiça. Nós devemos ter certeza disso. E tem mais uma outra tempestade, né? Mas antes de eu falar, o que a Bíblia fala sobre a injustiça? No Salmo 5:4, a palavra de Deus fala assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Então, Deus não tem prazer nessas coisas. Por isso que eu te disse, o sangue de Jesus purifica de todas as coisas. Então, esquece as injustiças, porque isso a gente, infelizmente, nós vamos conviver com elas, certo? Porque a gente sai de uma agora e aparece outra ali na frente. Só que nós temos que estar preparados para isso, nós temos que estar firme na rocha para sobreviver a toda injustiça. Agora sim, nós vamos falar de outra tempestade, que é a ingratidão. A ingratidão, para mim, talvez esse seja um dos piores, porque a pessoa ser ingrata é uma das piores coisas que existe na face da terra. É a pessoa não reconhecer, sabe? O que mata é a pessoa não reconhecer aquilo que você fez por ela. Então você pode fazer para a pessoa a vida inteira. Aí, uma coisinha de nada, um ventinho que sopra ali, ela vai e desfaz de você. Do nada. Sabe? E aí você fica assim, poxa. Aí você fica assim, passa a se cobrar, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, como disse lá na frente, maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. É para Ele, é dele que a gente vai buscar, é para Ele que você tem que buscar. Então, a ingratidão é isso aí. Né? É injúrias, né? Injúrias. Então, a tendência a gente sempre assim, a falsidade, a cada dia fica pior. Então, eles falam assim, hoje eu tenho escutado muito que o homem, né, evoluiu. Então, assim, o mundo evoluiu. Mas, tá? Para mim, não. Para mim, o homem regrediu. O homem, com toda a informação, todo o conhecimento que o homem tem hoje, o homem, ele se tornou muito pobre, muito podre, sabe? Chega a ser nojento. A gente escuta histórias, irmão, você me perdoa, mas que chega a ser nojenta. Chega a ser nojenta as histórias. Por quê? Porque as pessoas, sabe, regrediram demais. E olha que o que mais tem hoje é informação, sabe? Você cai em bobagem, você acredita em bobagem, porque você quer, porque a informação, ela processa tão rápido na mão da gente hoje, tão rápido, mas o que as pessoas preferem? Né? As pessoas preferem acreditar em bobagem. Esse é um grande problema da ingratidão, né? É a pessoa não reconhecer aquilo que você faz para aquilo que a gente faz para ela. Então, muitas vezes as pessoas deixam as coisas ali porque está fitado em Facebook, fitado em Instagram e esse tipo de coisa. Então você pega ali, por exemplo, as pessoas veem, né? Vamos falar um pouquinho de rede social. As pessoas veem ali, rede social ali, aí tira uma fotinha ali, tira uma fotinha aqui e taca tudo em rede social para se ostentar. Né? Aí você fala assim, você é contra a rede social? Quando não sou não. Eu acho que a internet é um instrumento muito bom desde que seja bem utilizado. O WhatsApp para trabalho
para mim não existe coisa melhor. O Instagram também é uma coisa muito boa, mas você usa, você fala assim, ó, você pega o seu WhatsApp de 90%, de 100% que você recebe, 90% é só bobeira, 10% você aproveita. É só aqueles vídeos bobo, é corrente disso, faz isso, faz aquilo, manda para não sei quantas pessoas. Olha, se você quiser quebrar a corrente, manda para mim. Manda para mim que a corrente vai ser quebrada, porque eu não participo de corrente. Eu não fico olhando determinadas coisas. Para mim, faça ser melhor, que eu não sou melhor do que ninguém. Já falei que esse canal aqui, a função dele é trazer a palavra de Deus, a verdade de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para trazer a verdade, a palavra de Deus. Tudo que é falado nesse canal aqui é com fundamento bíblico. Então, é pura ostentação o que você vê hoje na internet. Certo? Você arruma uma namoradinha ali, aí pá, taca na internet. Você nem sabe se aquilo ali vai dar certo. Você nem sabe, conhece a pessoa direito. E pá, para todo mundo ver. Aí passa 5, 6, 10 dias, você já decepcionou com a pessoa e tal, e aí? E aí? Olha, irmão, presta atenção na coisa. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, para vocês entenderem o que é rede social. Conta assim, que no zoológico tinha um gorila. E o gorila era a atração do zoológico, todo mundo ia lá para ver o gorila, e ele era rei de bilheteria, e o zoológico enchia para todo mundo ver o gorila. E ele era uma atração mesmo. Aí, veio ali um vírus, sei lá, uma verminose lá no zoológico, e morreram alguns bichos, inclusive o gorila. E os caras, o zoológico ficou preocupado, porque a atração daquele zoológico era o gorila. Então eles iam perder a arrecadação, eles iam perder tudo com a morte do gorila. Aí teve a brilhante ideia lá. Vamos fazer uma roupa, copiando o gorila, e vamos colocar alguém para ficar lá, porque aí a gente não perde a atração, a gente não perde o público. Aí eles contrataram um cara de circo, um equilibrista, que fazia isso, fazia aquilo, e o cara realmente, ele viu os vídeos do gorila, falou, não, isso aí dá para fazer. Ele foi ali e pegou e substituiu o gorila. Então, naquela distância de segurança que entre os animais e o público, para que não haja risco, né, de as pessoas passarem para lá e nem o animal vir para cá, não dava para enxergar direito se o animal era de verdade ou se era fantasia. Então ele continuou ali, o cara fez o serviço muito bem, que ele conseguiu atrair mais gente para o zoológico que o gorila verdadeiro, né? E o zoológico ficava só cheio, e a jaula do gorila era do lado da jaula do leão. E tinha uma árvore que passava-se de uma jaula para outra. E o gorila, né, depois que quando sempre, né, vem o egocentrismo, aquilo entra para dentro da pessoa, e ele achou que eu estava só fazendo festa, estava só enchendo os zoológicos, ele ficou fazendo gracinha, aí ele passou aí, subiu na árvore, que ia para a jaula do leão. E fazia lá, e plantava pirueta, e ficava preso no rabo, e fazia um monte de coisa. Aí um belo dia, ele foi fazer essa arte, escorregou e caiu dentro da jaula do leão. Inevitável, né? O leão partiu para cima. Então partiu para cima do gorila. E o cara foi desesperado. Ele falou assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Aí ele começou, socorro, socorro, socorro. E o leão vindo para cima, e ele, socorro, socorro, socorro. Quando o leão chegou pertinho dele, o leão falou assim, cala a boca, senão nós dois vamos perder o emprego. Então, veja bem, isso é rede social. A gente tá vendo aquela coisa, a pessoa tá te elogiando, ele tá falando, você tá linda, você tá maravilhosa. Aí, quando vira as costas, tá metendo pau no você. Nossa, como é que vai com o cabelo daquele? Nossa, como é que vai com a roupa daquele? Nossa, como é que vai lá com o biquíni daquele? Nossa, a pessoa tá gorda, tá não sei o quê, e fica colocando foto aí. Mas, vai ver o comentário dela lá. Vai falar assim, você tá linda. E é isso. É que é rede social, mas é isso aí. Então, a ingratidão é uma coisa, é uma tempestade que as pessoas precisam, sabe? Não ligue também para a ingratidão, não ligue. Sabe por quê? Deus
Ele é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, o amor de Deus e a justiça dele, eles se equilibram. Eles se equilibram. Assim, do mesmo jeito que Deus ama, ele também é justo. Ele faz a justiça. Então, você pode ter certeza que as pessoas que foram ingratas e que foram injustas com você, na hora certa, Deus vai pesar a justiça dela sobre ela. Porque do mesmo jeito que ele te ama, ele também é justo. Então Deus é um justo juiz. Então tudo nós temos que entregar para Deus. Por quê? Porque para vencer a tempestade, foi falado lá no início, nós temos que ter duas coisas: ter confiança, acreditar em Deus e exercer a nossa fé. E o que a Bíblia fala sobre a ingratidão? Vamos lá, em Romanos 12:2, diz assim a palavra do Senhor: e não sedes conforme este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então nós temos sempre que estar voltados, irmão, para fazer a vontade de Deus. Vamos falar de uma outra tempestade que é filho. Filho, nós já falamos lá no início lá do namoro, né, de casamento, e também mais para frente nós temos estudos só sobre filhos, né, que mais para frente nós vamos fazer esse estudo aí. Então não vou entrar muito em falar de filhos hoje não, né? O que eu queria dizer sobre filhos é um resumo simples, é o que está lá em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Então, quer dizer, se você criar seu filho, né, na unção ali, com a palavra de Deus, mostrando para ele sempre a verdade, quando ele crescer, quando ele for grande, como a gente gosta de falar, ele não vai desviar do caminho de Deus. Ou se desviar, ele vai tomar espadada. Por quê? Porque o Espírito Santo vai cutucar, sabe? Eu tomo espadada direto. Toda vez que eu vou fazer uma coisa que está errado ou que vai me trazer alguma consequência, o Espírito Santo me toca. E a gente, nós seres humanos, ainda mesmo tendo toque, a gente ainda costuma errar. Mas o Espírito Santo te toca. Então, se você criar seu filho como manda a Bíblia, ele pode até errar, mas ele vai ser tocado pelo Espírito Santo. E muitas coisas ele vai parar e vai pensar. Por quê? Porque a unção de Deus está nele. Vamos falar agora de uma outra tempestade. E pode ser qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo agora, porque muitas coisas que eu posso falar nem é a tempestade que você está vivendo. Por isso, uma determinada situação, que pode ser a sua tempestade, né, que você está vivendo aí, que eu não sei qual é, mas Deus sabe de todas as coisas, então a gente sabe o que está vivendo. Então, para uma determinada situação, a Bíblia fala lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, mais do que você pede, mais do que você pensa, Deus pode fazer por nós. Deus pode fazer por nós. Então, meu irmão, qualquer que seja o problema, duas coisinhas, não podemos nunca esquecer, vou falar várias vezes isso aqui, confiar em Deus e exercer a sua fé. Outra tempestade, problema financeiro. Problema financeiro é uma tempestade? Nossa, muita gente tem vivido aí, principalmente depois dessa pandemia, muita gente tem vivido esse aí, problema financeiro. Que realmente está um caos. Mas, eu queria dizer a você o seguinte: se você for uma pessoa honesta, se você não vai dar cara a ninguém, dívidas pagas com sabedoria, não é com dinheiro. Dívida você paga com sabedoria. E como você paga dívida com sabedoria? Bom, para você sair de uma situação financeira difícil, primeiramente você precisa organizar a sua vida, planejar a sua vida, calcular aquilo que vai entrar, colocar suas dívidas lá, somar ali e ver. Aí você vai chegar para o seu credor e vai falar com ele assim: ó, irmão, eu pequei, eu errei, eu entrei numa situação difícil,
E no momento, o que eu posso fazer é isso aqui. A maneira que eu tenho que te pagar é essa. Olha, se você chegar lá com honestidade, se você abrir o jogo de uma forma assim, às vezes você vai tomar um carão, porque o ser humano, já te falei, a gente não pode confiar no ser humano. Nossa confiança tem que estar em Deus. Tomar um carão, alguma coisa assim, mas você tem que bater a real para a pessoa. E com certeza, a maioria das vezes, quando você vai com o som, quando Jesus está na frente, quando Jesus está no barco, você não precisa se preocupar, porque a bonança vem, ele faz. Então, dívidas paga com sabedoria. Vamos falar de uma outra tempestade aqui. Doença. Hoje, as pessoas, assim, a maior doença que tem no homem hoje é a doença da alma, a doença psicológica. O psicológico humano hoje é uma coisa, assim, absurda. Certo? As pessoas estão assim, ó, cabeça, e não conseguem respirar, não conseguem fazer nada, e não tem nada. Aí vai no médico, pressão tá beleza, pressão, tudo. Aqui, ó, o peso que o homem está carregando, ele está carregando na cabeça. Por isso que tem muita gente aí deprimida, tem muita gente aí depressivo, calmante, tomando remédio para dormir. Por quê? Pressão. A gente tem que aprender a descansar em Deus. Você vê que naquela situação ali, naquela confusão, Jesus dormia. E o que me impressiona não é Jesus dormir, porque Jesus é Deus. O que mais me impressionou ali foi os apóstolos. Porque eles caminhavam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles tinham a condição de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Certo? A mesma coisa. Mas eles não, mestre, é o que a gente faz. Mestre, perecemos. Irmão, é as duas palavrinhas, as duas frases. Confiança em Deus, exercer a sua fé. Doença a gente sempre vai ter, gente. Isso aí não tem jeito. É uma coisa assim, né? Que o que a Bíblia fala? O pecado entrou no mundo, todo mundo por um só homem, e todos morreram porque todos pecaram. Então o que leva a gente à morte não é nem as doenças. É os nossos pecados. Você morre pelo seu pecado, não é pela sua doença. Certo? Porque doença tem médico para nos ajudar aí, que médico é bênção de Deus. Deus criou os médicos, a medicina, ela pertence a Deus. Mas a oração também pertence a Deus, a crença também pertence a Deus. Então, meu irmão, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala lá, eu esqueci só um pequeno detalhe nos problemas financeiros, que é por que pegar Deus? Porque lá em Amós 2:8 fala que minha é o ouro, meu é a prata. Tudo pertence a Deus. Por isso que você paga dívida com sabedoria. Agora vamos voltar para as doenças aqui. O que a Bíblia fala? Então vamos lá. A Bíblia fala lá em Tiago 5:14-16, fala assim: está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, doença, qualquer problema que você tiver com doença, seu pai doente, sua mãe doente, seu irmão doente, sua avó doente, sua tia doente, meu primo doente, meu amigo doente, ore. Busque a Deus, exerça sua fé. Porque eu já vi, meu irmão, nessa minha caminhada, já vi Deus curar tanta gente. Na Bíblia, quantas pessoas Jesus curou? Cego, coxos, manco, febre na sogra de Pedro, leprosos. Ore, irmão, ore. Volte sempre para a palavra de Deus, porque essa é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Sempre foi e sempre será verdade. Isso nunca vai ser mudado. Nunca. Agora nós vamos falar aqui de outra tempestade
que é a família. A família é uma tempestade? Às vezes, sim. A maioria da família é benção. Eu amo minha família, por exemplo, mas a maioria é confusão. Certo? É aquele negócio, ganância, né? Prepotência, ganância, prepotência, inveja, né? Tudo isso faz confusão dentro da casa, sabe? E muitas vezes a gente quer brigar. Você tem que defender sua família, defender seu pai, defender sua mãe, defender seu irmão, defender seu sobrinho. Eu defendo meu pai, defendo minha mãe, defendo meu sobrinho, né? Embora eles tenham partidos, minha mãe e meu pai, mas hoje, enquanto eu fui vivo, enquanto eu puder defendê-los, eu vou defender. Entendeu? Ninguém vai chegar perto de mim e querer meter o pau na minha mãe e no meu pai, porque eu vou defender, a não ser que a pessoa esteja falando aquilo que é verdade. Porque, veja bem, eu vejo muita gente brigar com a outra pessoa, qualquer pessoa, porque falou alguma coisa. E muitas vezes a pessoa nem sabe qual é a verdade. Então, por isso que Jesus Cristo, eu sou fã de Jesus Cristo por causa disso. Jesus Cristo falou assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando traz alguma coisa para você, o que você tem que fazer? Você tem que parar e analisar, pegar e ver. Quando você alça uma moeda para cima, cair vai cair, cara ou coroa, certo? É 50% para sua família e 50% para quem falou, certo? Isso é a real. Agora, você tem que saber quem está certo e quem está errado. Se aquela pessoa que falou alguma coisa da sua família estiver certa, você tem que corrigir os seus. E muitas vezes o erro nosso está em não corrigir dentro da casa da gente. Você quer, né? Como diz um ditado aí popular, você quer sentar no rabo para falar do rabo dos outros. Certo? Isso é pecado. Isso não é defesa. Isso é pecado. Então, se os nossos estiverem errados, se meu filho estiver errado, se a minha filha estiver errada, se a minha mãe estiver errada, se meu pai estiver errado, se meu sobrinho, é eles que você tem que corrigir. Agora, é lógico que o outro lado erra também. E aí, se você tiver que defender, você vai defender. Certo? Só que nós temos que preocupar em fazer as coisas corretas. E muitas vezes não é isso que acontece. Né? Às vezes a pessoa sabe que a sua parte está errada e você ainda quer brigar com os outros. Você ainda quer levar a ingratidão, brigar com a pessoa que falou uma verdade. Mas você não quer aceitar aquela verdade. Então, família tem sido tempestade? Tem. Mas família é bênção. Porque Jesus Cristo falou assim. Jesus Cristo, na Bíblia, fala assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda reto nos caminhos de Deus. Com fruto da sua mão esse homem comerá, feliz será. Sua esposa na casa é videira frutífera, e os seus filhos em volta da mesa é uma bênção. Eis que abençoados são aqueles que temem ao Senhor, feliz será. Então, essa é a relação de família. Não essas intrigas, essas oposições, essas frocaturas, essas brigas que a gente vê por aí, né? Por causa de falta de fé, falta de Deus. Irmão, na maioria das confusões, falta Jesus ali, falta fé, falta unção. Então, família também tem sido uma tempestade, mas família é bênção, tem que ser bênção. Em nome de Jesus, vamos orar para que as famílias sejam bênçãos. Doença terminal. Antes, só terminar, família, veja bem o que é um exemplo de fé dentro de uma casa. Gênesis 22, 6 a 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai.
E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam juntos. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque Deus pegou o que ele queria, aquilo que ele tinha de melhor, que era o filho dele. Se você pegar a história de Isaac ali, e foi uma confusão até Isaac chegar. Abraão esperou muitos anos para ter Isaac. Se eu não estou enganado, 25 anos para poder Isaac nascer. Ele já era velho. E Deus falou assim, eu quero seu filho. Aí ele pegou e falou assim, eu vou fazer a vontade do meu pai. E ele fez, mas ele tinha a certeza no coração dele que na hora certa Deus ia operar. Por isso ele tirou, ele falou assim, Deus proverá para seu cordeiro. Então, ame sua família, mas faça a vontade de Deus, assim como Abraão. Outra tempestade, doença terminal. Doença terminal é uma tempestade? Com certeza. Nossa, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente morrendo, tem tanta gente aí, gente, passando por tantas coisas. Mas eu queria dizer que até na tempestade, numa doença terminal, Deus opera. Quantos testemunhos você já viu aí? Eu, por exemplo, eu orei, eu nunca ressuscitei ninguém, mas eu já vi isso acontecer, sabe? Eu sou prova viva de ver. Olha, eu já cheguei em um hospital, eu vi uma pessoa que estava naquele estado deplorável. Ninguém que olhasse falava assim, esse vai sobreviver. Mas foi uma corrente de oração, foi muita gente orando, muita gente buscando, sabe? E os boletins, cada dia que você ia lá, os boletins médicos, era aqueles, assim, eram os piores que você pudesse imaginar. Não via nada de positivo, só negativo nos boletins médicos. E aquilo ali, mano, fé, oração, unção. De um dia para o outro, a pessoa acordou, lúcida, respirando normal, alimentando, andando, não assim, não corria no hospital, porque a pessoa ficou muitos dias, né, sem alimentar, só no soro e tudo mais, ela não aguentava correr, mas andando, quase sem sequela nenhuma. Então, qualquer que seja a situação, você está com um parente ou alguém doença terminal, ore, busque a Deus, porque se for da vontade dele, eu garanto para você que a pessoa levanta. Agora, se não for, é o que está no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sempre é a vontade de Deus que vai prevalecer, sempre. Droga é uma tempestade? Com certeza, né? Porque só quem tem em casa, né, uma pessoa drogada é que sabe o que é isso. Droga traz muitos problemas, né? Ela traz, assim, as pessoas, elas chegam em casa, roubam os trem dentro de casa para poder comprar droga, chega, quebra a casa toda, né? Briga com os irmãos, com as pessoas que estão dentro de casa, né? Vem trazer confusão. Então, droga ela traz muito problema entre si, né? Porque o ser humano que passa por isso é muito triste. Então, droga é realmente uma grande tempestade. E aí, como diz aquele ditado, né? A droga ela te leva para 3 caminhos, né? Os famosos 3C. Cadeira de roda, cadeia e cemitério, né? Não tem jeito, as saídas é essa aí. Então, você pega uma pessoa com droga aí, porque a pessoa, 90%, 95% dos casos, eu coloco 95%, mas eu acredito que seja mais, que 95% dos casos, para as pessoas saírem de droga, tem que ter Jesus, tem que ter Deus no meio, senão é muito difícil, né? Porque só Jesus Cristo é que liberta mesmo as pessoas disso aí. Existem casos e casos, né? Existem casos que as pessoas saem, sim, né? Pela boa vontade, pela garra, as pessoas saem, mas
Na maioria das vezes, as pessoas que são tratadas em clínicas, elas vão para as clínicas, fazem um tratamento, aí voltam, ficam um tempo e depois retornam para as drogas. Por quê? Porque não tem a unção ali, não tem Jesus Cristo na vida dela. Então, 95% dos casos, se não tiver Jesus, a pessoa vai voltar para a droga. Então, droga é uma grande tempestade. E por que a gente fala isso? Veja bem, se você pegar comigo lá a palavra de Deus, em João 8:36, diz assim a palavra de Deus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quer dizer, se Deus não colocar a mão, dificilmente a pessoa conseguirá sair daquilo ali. É por isso que, para a droga, é fundamental a igreja, é fundamental as orações, é fundamental jejum, tudo é fundamental onde existe droga, porque droga realmente traz problemas seríssimos, leva as pessoas ao crime, leva as pessoas à morte, né? Leva as pessoas ao suicídio. Droga é realmente uma tristeza, é uma grande tempestade. E lá em 2 Pedro 2,18 fala assim: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam no erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também se torna servo. Então a palavra de Deus diz aqui que se você é vencido por alguma coisa, você se torna escravo deles. É por isso que as pessoas são viciadas, né, em drogas, em álcool, em esse tipo de coisa, porque ela se torna escravo daquilo ali. É o que diz a pessoa: se você é vencido por aquilo ali, você se torna escravo dele. E não existe, gente, infelizmente, não existe vitória sem Jesus, né? Para você vencer todas essas confusões aí, todas essas coisas, tem que ter Cristo no meio. Senão, é muito difícil da pessoa conseguir isso. Você pega aí nas igrejas, por vários testemunhos, que você vai ver que para vencer as drogas, a maioria dos casos, tem que ter Deus no meio, palavra de Deus no meio, né? Eu me lembro que quando eu estudei direito e eu fui fazer uma visita na cadeia, né? Visita na cadeia, e a gente estava lá conversando com a sargenta lá, e eu virei para ela virou para mim e falou assim: ah, mas você vai vir aqui e vai tirar um preso também. Eu falei: olha, sargento, desculpa, mas eu não. Eu jamais defenderia um preso. Não, irmãos, pela pessoa em si. Eu acho que questão de leis, né? As leis, elas estão aí para ser cumpridas. As leis de Deus e as leis dos homens também. Então, eu acho que se o cara errou, ele tem que pagar. Então, eu jamais tiraria um preso da cadeia, sendo honesto com vocês aqui, mas por isso aí, não pela pessoa. Para ir lá na cadeia e pregar para ele, eu vou todo dia, se precisar. Mas, para tirar, não. Por quê? Porque você pega assim, até ela, na conversa que a gente já falou assim: ah, mas você é muito radical. Eu falei: não, radical não. Eu fiz uma pergunta para ela: quero que a senhora me fala quantos presos tem aqui, né? Eu na época ela me falou assim, acho que era 1.500 presos, eu não tenho muita certeza, mas era muita gente mesmo que estava ali no presídio feminino que eu fui fazer a visita. E aí eu fiz a pergunta para ela assim: sargento, eu quero que a senhora me fala quantos presos que estão aqui pela primeira vez. Então, gente, sem exagero, 1.495 presos estavam ali pela segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta vez. Aí você vira para mim e fala assim: você é radical? Não, não é radicalismo, sabe? É porque até o próprio ladrão, para ele sair dessa vida, tem que ter Jesus Cristo no meio. Se não tiver, ele volta. Aí ele inventa, ele fala assim: ah, por que você voltou? Ah, porque meu filho estava passando fome, eu tive que roubar para poder alimentar meu filho, aí fui pego de novo. Mas na verdade a gente sabe que isso aí é apenas desculpa, porque se a gente pega as reportagens que aparecem para a gente nas redes de comunicação de massa, nos meios de comunicação de massa, se a gente pegar isso aí, o que acontece? Todo dia você vê lá preso
Ah, o cara tem tantas passagens na polícia, tem tantos homicídios, quer dizer, a cadeia, aquelas pessoas que estão ali pela primeira vez são pouquíssimas, pouquíssimas. É que um amigo meu fala, né, o cara acostuma com a cadeia, é um problema sério, mas é uma verdade. Agora, os que estão ali são pecadores igual eu também sou pecador, né? Não sou eu que vou julgar, mas dentro das leis do homem, eu tenho que pagar. Tem que pagar. Então, jamais, falei com ela, jamais eu tiraria um preso daqui. Porque existe dentro das cadeias uma coisa bonita, existe ação social, eles tentam fazer de tudo para trazer o preso para a sociedade. Quando ele sair dali, ele tem uma vida social normal, mas o que acontece é que quando o cara acostuma com aquilo ali, né, aí é difícil demais de tirar. E, gente, dentro desse estudos aí de tempestade, eu queria dizer o seguinte: nessas saídas que a gente não consegue sair sem a palavra de Deus, vou mostrar para você por quê. Isso aqui, ó, veja bem que está escrito lá em Números 11, 23. Diz o Senhor: porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra se há de cumprir ou não. Então veja bem, se Deus prometeu, Ele cumpre. Então se a pessoa quiser sair, ela sai. Mas se não tiver Deus, é muito difícil. Se não tiver ali a mão do Senhor, muito difícil a pessoa sair desse tipo de tempestade. Porque essa tempestade, realmente, ela é aquela tempestade pesada mesmo. É aquela que vem e que destrói, que arrebenta tudo, que é a morte, que é a destruição, que derruba a árvore. Isso é uma tempestade de drogas. A droga é comparada a essa tempestade mesmo, que vem com um poder de destruição muito grande. Por isso que tem que ter Jesus no meio. Em Gálatas 6, 7, 8 fala assim: não erreis. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque se semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas se semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, veja bem aqui, se a gente quiser, a gente faz as coisas corretas. A gente age de maneira correta e faz tudo dentro de uma normalidade, né? Por isso que o segredo da vida é andar com Jesus, é buscar Jesus a todo instante. Agora, tempestade, gente, nós sempre vamos passar por ela. Sempre vai ter uma tempestade. A gente sai de uma aqui, entra em outra ali, mas sempre estaremos passando por alguma tribulação na vida. Porém, né, como eu disse, se você tem Jesus na sua vida, o que a Bíblia fala sobre isso aí? Sobre essas tempestades novas que virão. Fala assim, ó. Em João 16, 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus Cristo mostra pra gente aqui que Ele veio aqui e venceu tudo, né? Todo mundo fala: ai, a Bíblia é ultrapassada, a palavra de Deus é ultrapassada, as leis de Deus é ultrapassada, mas Jesus Cristo mostra para você, Ele veio aqui e venceu tudo isso aí. E deu a nós a condição de fazer isso também. Por quê? Porque Ele deixou o Espírito da verdade, o Espírito Santo está aí, para que haja, se você der abertura e deixar Ele entrar, Ele vai agir, você vai seguir conforme as normas de Deus. Né? Porque esse mundo que a gente vive hoje, o que está acontecendo é isso. O homem está se afastando. Em vez de você chamar e falar: vinde a mim, Senhor. Não, a gente afasta. Né? Por isso que, se qualquer tempestade que não foi dita, não estava ali naquelas que foram relacionadas, né? Aquela que seja, qual for o problema que você estiver passando, porque eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele sabe de tudo. Então o que você estiver passando, Deus sabe. E para essa tempestade que não foi relacionada, eu convido você a ler comigo ali em Mateus 11, 28, 30. Está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus fala assim: vinde, vem para mim, que
eu vou te livrar disso aí. E para explicar graficamente o que Jesus quis dizer com isso aqui, eu vou trazer para vocês aqui, ó, o que é isso aqui. Isso aqui é um carrinho de boi. É um carrinho de boi e aqui, né, estão as cargas. Nós temos um carrinho de boi cheio de carga aqui. E Jesus Cristo falou assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é esse aqui. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele falou assim, ó, andar com Jesus é esse aqui, ó, né? E esse aqui é o jugo. Aqui é o jugo. E aqui, ó, vocês podem reparar que é colocado isso aqui, por quê? Para que um boi não faça mais força do que o outro, que ele não desvie nem para lá, nem para cá, que ele ande reto. Então os bois aqui eles vão andar na mesma velocidade, farão a mesma força, né, e mesma direção, né? É como se fosse um movimento retilíneo, né? Mesmo sentido, mesma direção e mesma velocidade. Isso é que Jesus falou, vem andar comigo. Ele falou assim, ó, então vamos colocar aqui, aqui é você e aqui é Jesus Cristo. Ele falou, vem andar comigo, porque aqui você vai andar na paz, vai ter tranquilidade, você não vai ter problema. E achará descanso para vossas almas, porque o jugo dele é suave, e os fardos. Então vamos falar um pouquinho sobre esses fardos aqui. Esses fardos, né, a maioria deles que estão aqui, eles foram colocados na pregação. E ingratidão, por exemplo. Ingratidão, nós falamos sobre ingratidão, né? E tem uma frase interessante que eu li outro dia sobre ingratidão, que falou assim, tomei um tapa na cara da ingratidão, porque a pessoa para a qual eu fiz, virou para mim e falou assim, você fez porque você quis, eu não pedi nada. Então, quando eu disse que esse era um dos maiores, um dos piores, para mim, da pior tempestade seria esse aqui, é por causa disso, que a gente se ajuda as pessoas, se faz pela pessoa, lógico que a gente tem que fazer o bem. Isso aí é dever do homem, a Bíblia é clara, é dever do homem praticar boas obras. Nós que temos que fazer o bem. Mas a pessoa que recebe, ela tem que ser justa. É por isso que Jesus Cristo falou assim, as portas que eu bato, né, eis que eu venho e bato a porta, está escrito lá em Apocalipse, né? Se você abrir, eu entrearei e serei com você. Porque o homem, ele é a natureza humana, é muito complicado, irmão, muito complicado. Então vamos lá. Aí ele pega aqui, tá lá a ingratidão, tá a inveja, né? Tá aqui, ó, ingratidão, inveja, a ignorância, né? Outro problema seríssimo, né? O homem tem sido assim, o homem tem vivido numa ignorância fora do comum. Mas quando Jesus Cristo falou, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e andai comigo com o jugo dele, que ele falou assim, ó, sabe esse trem todo aí que você tá com ele? Eu jogo fora. Aí vem mais aqui, prepotência, arrogância, cobiça. Então todos essas cargas que o homem vem carregando, que está pesando, que está fazendo você ficar deprimido, você ficar angustiado, o que Jesus Cristo fala? Pode andar comigo porque isso tudo vai para o lixo, né? Eu não vou lembrar dessas coisas mais. Aí vem aqui a imoralidade, a infidelidade, os preconceitos, tudo que o homem vai carregando, pode ser, ó, joga fora. Pode vir aqui que isso tudo acaba. Homossexualismo, aqui, o homossexualismo, injustiça, feminicídio, qualquer que seja o pecado e qualquer que seja aquilo que está pesando, Jesus Cristo fala assim, ó, joga fora. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai andar tranquilo, na paz e na tranquilidade. Então, isso foi o que Jesus Cristo quis dizer para a gente ir, né? Então, o que eu queria, né, agradecer vocês, agradecer a Deus pela palavra, né? Porque isso não é de mim, é dele. Eu espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha trazido a bênção para você, que essa unção que foi passada seja recebida por você, né? E que, mais uma vez, a gente está aí na luta,
E vamos, né? Com a graça de Deus, terminando aqui mais um Sacode o Pó. Mas eu queria pedir a vocês, né, que dá um alô lá, toca o sininho para que os próximos vídeos você receba aí, faz um comentáriozinho lá, né, pra gente, para que esse canal cresça, né, porque esse é um canal de edificação. Ele vem aqui para edificar você, por quê? Porque aqui é Bíblia. Nada será falado aqui que não for a palavra de Deus. Então, eu convido os irmãos a fechar os olhos comigo e vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse Sacode o Pó. Pai Santo, Pai amado, Tu que habita nas zonas celestiais. Ó Pai, nós queremos aqui te agradecer mais uma vez por esse estudo, tendo a certeza que isso veio do Senhor, que isso aí é a unção do Senhor, que é a mão do Senhor, Pai, porque nós, homens, somos limitados. Nós não temos capacidade, Pai, de fazer aquilo que o Senhor quer. Mas nós podemos, Pai, na nossa humildade, na nossa fragilidade, atendê-lo da forma que o Senhor desejar. Porque assim que quando nós estamos com o coração aberto, com o coração receptivo, com a nossa mente aberta, a sua palavra entra e a gente segue o seu caminho. Então nós queremos te agradecer, meu Deus, que o Senhor venha tirar dos seus filhos toda essa tempestade, qualquer que seja aquela tempestade que o irmão está passando, que as pessoas estão passando, Pai, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, infinito, que pode todas as coisas, que o poder está na sua mão, Senhor, que o Senhor venha livrar os seus filhos das tempestades e ensiná-los a colocar a carga sobre Jesus Cristo, para que as cargas possam ser aliviadas e andar com Jesus, porque o fardo dele é leve. É a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado. Então, irmãos, não esqueçam, toca o sininho lá, para que a gente avance nesse canal e que esse canal seja um canal de bênção, para abençoar você e sua família e todos aqueles que precisarem. Até o próximo Sacode o Pó!